Bom dia, meu nome é Letícia Hittner, sou professora da FEC, Unicamp e também coordenadora do Medical Image Computing Lab. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um projeto que nós desenvolvemos lá no laboratório no semestre passado, e ainda continua em andamento, em Covid-19. É a aplicação da inteligência artificial para diagnóstico de Covid-19 baseada em imagens de CT e de raio-x do tórax. Esse projeto foi financiado parcialmente pela CAPES, um edital de combate a surtos, endemias, epidemias e pandemias, e também pela FAPESP através do BRAIN. Alunos tiveram bolsas FAPESP, CAPES e CNPq. Então, rapidamente, essa apresentação vai passar por 4 partes, né? A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o papel das imagens no diagnóstico da Covid. Depois eu vou apresentar para vocês o que foi o IdeaGov Challenge. Depois, a terceira parte vai falar sobre a fase piloto desse projeto. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre o que vem pela frente. Bom, então a primeira coisa que a gente pode se perguntar é qual é o papel das imagens no diagnóstico da Covid-19. Afinal de contas, se sabe que o PCR e outros exames laboratoriais são o gold standard do diagnóstico para Covid-19. Acontece que, além dos resultados levarem alguns dias para ficar prontos e também é necessário que já tenha havido infecção há alguns dias para que o exame dê positivo, vários estudos apontaram para o fato de você precisar, às vezes, repetir o teste 2 ou 3 vezes para que, de fato, você tenha um resultado positivo, né? E onde que entra, qual que é o papel, então, da imagem no diagnóstico da Covid-19? Em um outro artigo publicado pela Fleschner Society, eles, que é um painel de pesquisadores de 9 países, publicaram então esse statement, né, seriam guidelines sobre como abordar pacientes com Covid-19 e qual o papel da imagem nisso. Eles dividiram os cenários em 3 cenários, né? O cenário que seria mild, as pessoas com sintomas leves, né? E o cenário 2 e o cenário 3 como moderado e severo. E em ambos os casos, vejam que na falta de testes ou em caso de testes negativos, eles indicam a imagem como uma possível triagem. Inclusive no cenário 3, eles reforçam que em ambientes onde você tem limitação de recursos, seja de pessoal treinado, seja de testes, a imagem pode sim ser um método rápido de triagem. Então, em julho do ano passado, o governo de São Paulo, em conjunto com o IdeaGov e o HC da USP, eles lançaram um edital, né, uma chamada pública, para tentar estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras, usando inteligência artificial principalmente, para tentar desenvolver, então, aplicações de diagnóstico de COVID através de imagens de CT e de raio-x de tórax. A chamada pública aconteceu no dia 25 de junho, né? Dia 17 de julho, então, teve a inscrição dos times e uma pré-seleção dos times inscritos. Dia 18 de julho foi de fato lançado o challenge e os dados foram disponibilizados e as equipes tiveram 2 semanas, 14 dias para trabalhar, né, nesses dados.
Dia 19 de agosto saiu o resultado, alguns dias depois do fim do challenge, uma semana depois do fim do challenge, então saiu o resultado. Dia 2 de setembro teve então a primeira reunião de kickoff da fase piloto do projeto. Ela acabou se estendendo um pouco mais, na verdade, a preparação para a fase piloto acabou se estendendo um pouco mais. A ideia é que ela acontecesse logo depois desse kickoff, mas na verdade levou quase 2 meses e aí só em 4 de novembro o piloto de fato iniciou, e foram 20 dias dessa fase piloto, e agora estamos aguardando o resultado dessa fase piloto. Para participar dessa chamada, nós acabamos então criando um consórcio entre o MICLab, o laboratório da FEEC, que eu coordeno, e a Neuromind, que é uma startup especializada em Deep Learning, em inteligência artificial. Né? Então, o MICLab trabalha com inteligência artificial e Deep Learning desde 2014, já orientou diversos alunos na área. Nós ganhamos também então um grant da CAPES para pesquisa em Covid por 36 meses. Nós temos uma colaboração estreita com médicos e já diversos softwares disponíveis no GitHub, todos eles voltados para imagens médicas, como segmentação do hipotálamo, segmentação do hipocampo, ou ainda análise de dados de difusão, por exemplo, no corpo caloso. Já a Neuromind é então uma startup especializada em Deep Learning, fundada em 2017. Ela já tem mais de 2 anos de experiência de produtos lançados mesmo no mercado, muitos em linguagem natural, mas todos usando técnicas de inteligência artificial. E ela pelo 2º ano consecutivo, ela ganhou o prêmio de top 10 no ranking em startups de inteligência artificial. Então nós juntamos essas duas forças e nos inscrevemos para o challenge do IdeaGov. Né? E vocês vão ver que essa primeira etapa eu chamei que é treinando modelos de inteligência artificial em um ambiente totalmente controlado, vamos dizer assim. Como é que foi o challenge? O challenge ele tinha 2 tarefas básicas. A primeira tarefa era predizer, né, dar a probabilidade de um paciente ter Covid-19 a partir do seu exame de raio-x do tórax. A segunda tarefa também era dar essa probabilidade do paciente ter Covid-19 a partir de um scan de tomografia computadorizada do tórax, mas não só isso, mas também delinear e quantificar os achados no pulmão, opacidades, consolidações e qualquer coisa que fosse encontrado de anormal dentro do pulmão. Essas regiões precisavam ser marcadas, delineadas e quantificadas. Então, na primeira tarefa, o que nos foi fornecido nesses 14 dias do challenge foram imagens de raio-x anotadas como COVID, não COVID, significa pacientes com alguma outra doença, mas que não era COVID, e controles, sujeitos saudáveis. Né? Para resolver esse problema, o que a gente fez foi, optamos por treinar uma rede de arquitetura chamada EfficientNet, é uma rede recente, bastante profunda, que foi proposta em 2019, e nós então pegamos todos os dados, separamos em COVID e não COVID e treinamos a rede para fazer essa classificação. A única coisa que a imagem teve que sofrer de pré-processamento foi uma normalização das intensidades. O que a gente recebeu então foram praticamente 600 imagens para treinar a nossa rede, ou seja, essas imagens elas tinham um rótulo, elas já tinham o gabarito dizendo se elas eram COVID, não COVID ou controles. Mas vejam aqui, eu queria chamar a atenção, o primeiro problema que a gente já se deparou. Vejam que são quase 550 imagens que são não COVID, né, controles e não COVID, e apenas 75 imagens
de Covid. Então nós temos um grande desbalanceamento aí. Nós acabamos treinando uma rede que aprendeu muito mais a olhar para imagens que não eram Covid do que imagens Covid. A primeira coisa que a gente fez, de qualquer maneira, a gente treinou, a gente juntou controles, quer dizer, sujeitos saudáveis com não Covid, em uma única classe. Chamamos tudo isso de não Covid e as demais imagens como Covid. E treinamos nosso classificador. Estava previsto no challenge que ia ter 2 fases de teste. Os testes do que consistiam? As imagens eram fornecidas sem que a gente soubesse o gabarito, sem que a gente soubesse a anotação. Então, uma vez treinado o modelo, a gente recebeu imagens de teste, rodamos o nosso algoritmo para predizer a probabilidade de Covid e devolvemos esse resultado, e os organizadores do challenge é que avaliaram se nós acertamos ou erramos. Nessa primeiro teste, nessa primeira fase, nós fomos bem nessa fase 2. Nós tivemos 98,1 de área sob a curva, que foi um resultado fantástico. Ficamos muito contentes, já achando que tínhamos resolvido o problema. Passada uma semana, recebemos o segundo conjunto de teste, chamado de fase 3, e rodamos o mesmo algoritmo já treinado para, de novo, predizer as imagens do conjunto da fase 3. E aí a nossa área sob a curva foi de 52,3. Quer dizer, praticamente uma escolha aleatória, né? O que nos deixou extremamente surpresos, mas quando nós começamos a observar as imagens da fase 3, elas eram muito diferentes das imagens fornecidas na fase 2. Então a nossa conclusão é que a gente precisava treinar o nosso algoritmo com mais imagens mais variadas, diversificadas. Então nós fomos em busca de bancos de dados públicos, de raio-x, em Covid, conseguimos um total de 1.256 imagens, juntando com as que a gente tinha, retreinamos o nosso modelo e aí voltamos a testar com aquele conjunto que a gente não tinha os rótulos. E dessa vez a gente conseguiu subir de pelo menos de 53,2 para 74,2. Foi uma vitória, né? Então na primeira fase, na fase 2 nós pegamos o primeiro lugar, na fase 3 nós ficamos em segundo lugar entre os competidores, mas de qualquer maneira já começamos aí a perceber que a variabilidade dos dados tinha uma grande influência no resultado, e nesse caso nós perdemos 20 pontos aí por causa de um novo lote de imagens. Já na tarefa 2, o que a gente tinha agora eram imagens de CT, que são imagens 3D, não mais imagens 2D como raio-x, para também predizer, classificar em Covid e não Covid. E a decisão de projeto que a gente tomou foi usar exatamente a mesma arquitetura da EfficientNet com normalização para classificar Covid e não Covid, a mesma que a gente usou para o raio-x. Mas como fazer isso se a gente tinha imagens 3D? Então, uma das sacadas do projeto, a gente decidiu fazer uma projeção 2D das fatias no 3D. A gente fez uma média das fatias e é como se tivesse resumido o exame 3D todinho em 2D. Isso não parece fazer muito sentido e talvez visualmente para os médicos avaliarem uma projeção 2D parece muito mais difícil, mas o computador foi capaz de aprender a partir dessas projeções. E o que deixou não só a flexibilidade de a gente usar a mesma rede como um processamento muito mais rápido do que processar fatia por fatia do CT 3D, né? Nessa fase, nessa tarefa, nós recebemos quase 900 imagens para treinar e validar o nosso algoritmo, e depois também juntamos o conjunto de controle não Covid como não Covid, né, versus Covid. Aqui o balanceamento de classes estava bem melhor, e aí o que a gente fez foi testar, então, com os dados fornecidos na fase de teste. E nós conseguimos, com as 700 imagens de teste, conseguimos uma área sob a curva de 98,6. Um resultado bastante bom para essa primeira etapa. E pegamos o primeiro lugar.
Lembrando ainda que essa tarefa tinha mais um desafio, ela também deveria ser possível, a gente precisaria conseguir delinear o pulmão e todos os achados do pulmão, treinando uma rede também com dados anotados. Então nós recebemos mais ou menos 120 imagens que foram manualmente segmentadas por especialistas e treinamos uma rede então, nessa vez uma Efficient DET, que é uma outra arquitetura, nós modificamos um pouquinho a arquitetura da rede e dessa vez nós trabalhamos com todas as fatias do CT, porque nós precisávamos da segmentação, do resultado da segmentação também em todas as fatias. Então nós trabalhamos com todas as fatias para conseguir treinar e depois segmentar as imagens, como aqui o resultado nós temos em vermelho os 2 pulmões e em verde seriam os achados que foram encontrados de opacidades, consolidações. Então o que a gente recebeu foi uma imagem, né, original e a anotação manual. E depois de treinada a nossa rede, do lado direito vocês veem a imagem do que o algoritmo, o resultado que o nosso algoritmo conseguiu em comparação com a anotação manual que foi fornecida. A métrica para avaliar esse tipo de tarefa é conhecida como coeficiente DICE. O coeficiente DICE é um overlap entre as imagens do especialista, a anotação manual e a anotação ou a segmentação obtida automaticamente, e a sobreposição dessas duas máscaras é calculado o quanto que há de intersecção entre elas. Então veja que a gente conseguiu um DICE de 0,98 para os pulmões e de 0,73 para os achados, né, com um DICE médio de 0,86. Também pegamos primeiro lugar nessa tarefa. Então, no fim do challenge, estávamos bastante satisfeitos e até um pouco iludidos, né? Afinal de contas, tínhamos conseguido as duas tarefas, tanto a predição de Covid a partir de imagens de raio-x, quanto a partir de imagens de CT e também a segmentação dos achados no pulmão e conseguimos isso com desempenho melhor do que os nossos concorrentes. Bom, então saímos da segunda fase muito animados e chegamos na fase 3, a fase piloto, né? Aqui a ideia era que a gente agora tentasse levar essa solução, que por enquanto era uma solução de laboratório, uma solução de um challenge, e a gente conseguisse tentar levar isso mais próximo de algo que pudesse ser usado nos hospitais, né? Então, como é que funcionou a fase piloto? De novo, nós tínhamos as mesmas tarefas. A diferença é que agora nós usaríamos dados, nós teríamos que processar dados de 48 hospitais, numa operação em tempo real, e a nossa solução estaria sendo comparada com 2 benchmarks internacionais, são 2 sistemas que já estão lá instalados no RADVID, na plataforma RADVID 19, que tem suas falhas, mas que de uma certa maneira já estão ali funcionando, né? Quais seriam os critérios agora que seriam avaliados, né? Primeiro, claro, a gente teria que tentar manter a performance, considerando agora que a gente não estaria mais trabalhando com dados selecionados, limpos, bonitinhos para um challenge, e a gente agora teria dados reais, com uma variabilidade muito maior, né, e portanto mais desafiador para manter a performance. Além disso, também tinha uma questão agora de performance do tempo, né? Enquanto que na primeira etapa do challenge não havia uma limitação, agora, uma operação em tempo real, os hospitais submetendo as imagens para um sistema, eles esperariam no máximo 2, 3 minutos ter um laudo, ter um report. Então, nós seríamos avaliados com relação à resposta à demanda em tempo real de toda vez que uma imagem fosse feito o upload, a gente rapidamente analisaria essa imagem e teria que devolver a imagem para a plataforma, né? A terceira
questão que também ia ser avaliada é toda essa capacidade de interoperabilidade, ou seja, conversar com o PACS do HC, conseguir ler DAI, criar um Structure Report, quer dizer, toda a questão de rede, de comunicação, de protocolos, de configuração de PACS, a gente tinha que ser capaz, a nossa solução tinha que ser capaz de conversar com o sistema do hospital, né? Bom, então, primeiro desafio realmente para trabalhar em cima da performance, a gente já tinha uma ideia de que teríamos um problema, porque na própria fase do challenge eu mostrei para vocês que a gente caiu de uma área sob a curva de 98,1% para 74,2%, só pelo fato de ter um conjunto novo de teste, né? Que já não era talvez tão bem comportado quanto o primeiro conjunto. Quando chegamos então e nos deparamos com os dados reais, aí a realidade realmente bateu na nossa cara. Para vocês terem uma ideia, esse é o tipo de imagem que a gente começou a receber nessa fase piloto. Aqui à esquerda, vocês vão ver, são imagens que a gente chamou de alta variabilidade. São imagens que precisavam ser processadas, mas vocês podem ver que tem imagens, como no canto à esquerda, com contraste muito ruim, e imagens que estão mal enquadradas, meio rotacionadas, menores, e de qualquer maneira todas elas precisavam passar pelo sistema de predição. Do lado direito, aí a gente já tem dados que realmente nem precisariam ser processados, mas que a gente precisaria de uma forma também automática reconhecer isso, né? Então tem desde imagem que parece de uma bolsa, de uma ferramenta, outras partes do corpo, tem algumas que até aparece o pulmão, mas completamente cortado ou não enquadrado. Então esse é o tipo de dado que a gente recebeu, imagem que a gente recebeu com uma certa frequência na fase piloto. Então nós percebemos que a nossa rede tinha que ser muito mais inteligente do que simplesmente dizer Covid e não Covid. O que a gente fez foi pegar a mesma rede que a gente tinha treinado e só que precisamos melhorá-la para tratar agora esses dados muito mais desafiadores. A primeira coisa que a gente fez foi criar uma nova classe chamada de rejeição. Então agora, ao invés de classificar em Covid e não Covid, só a gente estava classificando em Covid e não Covid e rejeição. E em rejeição entra todas as imagens ou que eram muito ruins do ponto de vista de contraste, enquadramento, mas principalmente as que eram de outros órgãos, de outras com o pulmão completamente cortado e que era impossível fazer qualquer tipo de predição. A segunda coisa que a gente fez foi, dá para ver, aumentar muito o número de dados de treinamento. Então, nessa fase a gente trabalhou com 5 vezes mais dados, 7.000 imagens no total, né, considerando as de teste também, mas 5.000 imagens para treinar, muito mais imagens do que na fase do challenge. A gente precisava acostumar agora o sistema a aprender a ver muito mais imagens para se tornar generalista, né? Nós conseguimos uma acurácia muito boa, de 0,976, e além da acurácia, nós, conversando com os especialistas, percebemos que o médico, às vezes, quando encontra apenas um valor ali, ele nem sempre tem muita segurança do que o algoritmo de inteligência artificial está fornecendo, né? Da onde ele tirou esse número. Então, como no CT nós tínhamos a segmentação e das lesões, e no raio-x a segmentação não é possível, a gente propôs como, vamos dizer assim, algo a mais que não foi exigido na tarefa, mas nós oferecemos também um mapa, desenvolvemos um mapa de atenção. Esse mapa de atenção, então, é esse intuito de dizer onde é que a rede está prestando mais atenção na hora de classificar. Então, ao lado esquerdo, Covid, veja que o mapa de atenção está destacando justamente as regiões do pulmão. Enquanto que as imagens não Covid foram classificadas como não Covid, perceba que o mapa de atenção está fora do pulmão, está no ombro, tá? Então, o que claramente mostra que a rede, quando encontra uma imagem não Covid, que não tem nada de interessante no pulmão, ela olha para outros lugares, né? Na tarefa de predição de CT, a gente também tinha preocupação de melhorar ainda mais o desempenho da rede. Também tivemos que criar uma classe rejeição, né? Agora,
é uma tarefa um pouco mais fácil, porque as imagens de CT são muito mais bem comportadas, elas têm um contraste mais bem definido, né? Então são menos variáveis do que as imagens de raio-x. Mesmo assim, foi necessário criar uma classe de rejeição, colocamos muito mais dados para treinar e também decidimos trabalhar com as 3 projeções, não só a projeção axial, mas também a coronal sagital, até para comparar se alguma delas era melhor para a predição. Nós conseguimos manter, mesmo com um aumento, né, quer dizer, com um conjunto de dados de teste maior, nós mantivemos uma acurácia boa, em torno de 0,94. A parte final, né, seria entregar esses resultados, e nós não podíamos mais entregar em planilhas como a gente está acostumado em fazer nos nossos projetos dentro do laboratório. Era preciso entregar mais do que uma planilha, né? Então foi pedido, era um requisito e a gente teve que então aprender a fazer reports, structured reports no DICOM e gerar um relatório para cada imagem submetida. Então, para cada imagem que nós recebíamos e analisávamos, era emitido um relatório. No caso do raio-x, o relatório continha a probabilidade do paciente ter ou não Covid e esse mapa de atenção. E no caso do CT, o report continha não só a probabilidade de ser Covid, mas também os volumes, né, de cada um dos pulmões separadamente, depois dos 2 juntos, o volume do pulmão, o volume dos achados, como está aqui do lado direito, né, e a porcentagem, então, de acometimento dos pulmões, de cada um dos pulmões. Também, nesse mesmo relatório, é gerada uma nova imagem DICOM, contendo agora a segmentação fatia por fatia, tanto do pulmão quanto dos achados. Isso é devolvido, então, para os médicos, né? A segunda questão que a gente teve que atacar foi a questão da performance, vem de uma questão da operação em tempo real. Vejam que aqui eu estou mostrando do dia 4 ao dia 23, né? No eixo X e no eixo Y é o número de imagens submetidas em cada um dos dias. A altura da coluna é proporcional ao número de imagens. Então veja, por exemplo, que no dia 14 foram submetidas apenas 11 imagens e já no dia 13, 921. Então nós tínhamos que desenvolver um sistema que teria que ser capaz de lidar com essa demanda variável. Como é que eu faço para, por exemplo, ter um hardware que num momento ele está totalmente ocioso, quer dizer, processando 10 imagens no dia, e no outro dia ele tem que processar 921 imagens. Então nós tivemos que atacar esse problema de 2 formas. A primeira foi, de fato, enxugar todo o pipeline, todo o processamento da imagem, do momento que ela chegava, a normalização, a projeção das fatias. Tivemos que otimizar todo o código para deixar o processamento o mais rápido possível. Conseguimos isso, conseguimos que o nosso pipeline de análise de raio-x demorasse apenas 7 segundos em média e o pipeline de CT 3 minutos. Lembrando que de CT, além de serem imagens volumétricas, né, tridimensionais, várias fatias, ainda a gente tem aqui devolver não só uma predição, mas a segmentação dos pulmões e das lesões, por isso que leva 3 minutos, mas nós conseguimos enxugar bastante e ficou um sistema rápido. Mas ainda tinha a segunda questão que a gente tinha que lidar, que é a questão da demanda variável. Para isso, a gente criou uma arquitetura escalável, né, usando o Kubernetes, que são bloquinhos capazes de iniciar novas máquinas, né? Então, existe uma fila que é administrada, as imagens vão chegando com o nosso Pax, então tem um administrador da fila, e à medida que a demanda vai crescendo, os Kubernetes vão iniciando outras GPUs. Então, chegou em momentos do piloto que nós tínhamos apenas uma GPU funcionando, em outros momentos nós tínhamos 10 GPUs em paralelo, todas elas iniciadas pelos Kubernetes. E com essa arquitetura escalável a gente foi capaz então de dar conta dessa demanda variável. A terceira questão presente no piloto, que a gente não teve que lidar na época do challenge, é que aí agora a gente já tinha que se preocupar com questões de comunicação entre PACs. Então existia o PACs do HC,
nós tivemos que configurar um PACS nosso e fazer esses PACS se comunicarem. A gente teve que aprender a trabalhar com transmissão de imagens DICOM, a questão de teste de estabilidade, para ter certeza que as imagens não haviam se perdido no meio dessa transmissão ou sido corrompidas, né? E também toda uma questão de segurança para garantir que essa conexão com o hospital acontecesse numa rede privada, completamente separada da internet pública, né? E agora, né? Terminou o piloto e quais seriam os próximos passos? Para onde vamos? Bom, primeiro a gente comemora os resultados obtidos, realmente dentro do challenge, na fase de challenge, nós fomos o único grupo a conseguir apresentar soluções para as duas tarefas, tanto CT quanto raio-x, enquanto outros grupos participantes, eles apresentaram ou só para CT ou só para raio-x. Nós conseguimos passar nas duas tarefas em primeiro lugar. Além disso, os nossos resultados são bastante promissores, nós estamos com 94% de acurácia para predição baseada em CT e 98% de acurácia para predição baseada em raio-x. E além disso, nós estamos com um DICE na segmentação de 98% para o pulmão e 73% para as opacidades, o que também para a segmentação é um resultado bem promissor. Na fase piloto, a gente conseguiu terminar bem a fase piloto, conseguiu criar um sistema então que fosse capaz de receber automaticamente as imagens submetidas via PACS, processar e retornar um report, seja para CT ou seja para raio-x. O report de raio-x, além da imagem original da predição, nós estamos retornando um mapa de atenção, e o que ajuda o médico a entender, né, a decisão da rede. E no report de CT, além da predição, a gente ainda fornece a segmentação das imagens e do pulmão e dos achados, né? Os próximos passos, nós estamos aguardando então o resultado do piloto, que deve sair nos próximos dias. Dependendo desse resultado, se a gente se sair bem, como a gente espera, nossa solução pode vir a ser incorporada então na plataforma RadVid para ser usada para os hospitais do Brasil inteiro. E nós vamos ter oportunidade de coletar mais dados e retreinar o modelo para ter uma performance ainda melhor, né? A nossa visão é que raio-x, as imagens de raio-x, fazem sentido, talvez para diagnóstico, triagem de pacientes em centros onde haja falta de teste PCR ou ainda que, né, com poucos recursos e que nem com radiologista disponível, esse sistema pode sim auxiliar talvez numa triagem, né? O CT talvez não faça sentido para diagnóstico, você não vai submeter um paciente com suspeita de Covid a uma tomografia, não é um exame barato, não tem disponível em todos os lugares, mas a gente vê um potencial para prognóstico, né? Imaginando que a mesma rede pudesse agora receber, além das imagens, o outcome, né? O resultado pós-tratamento dos pacientes com aquela imagem, a gente pode treinar uma rede, por exemplo, para predizer, né, o prognóstico, para dar o prognóstico do paciente. E com isso ajudar na tomada de decisão, necessidade de hospitalização ou não, e melhor uso então dos recursos nesses tempos de pandemia. A nossa meta final é conseguir ter o primeiro sistema baseado em inteligência artificial aprovado pela Anvisa para diagnóstico médico. Participaram dessa iniciativa, além das agências financiadoras já citadas, como o apoio do próprio BRAIN, da FAPESP, CNPq, CAPES e as faculdades de Engenharia Elétrica e de Ciências Médicas aqui da Unicamp, também participaram várias empresas com a preparação dos dados, os recursos humanos, os especialistas que apoiaram e acompanharam tanto o challenge quanto o piloto.
Então, esse trabalho todo não seria possível com a participação de um grupo grande de pessoas envolvido. Esse é o time que trabalhou com a gente, alunos do MICLAB e profissionais que trabalham na Neuromind. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos grupos, tem aqui o endereço da página do MICLAB e o endereço da Neuromind. Eu estou agora à disposição para quaisquer perguntas por e-mail e agora também nessa sessão de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.